Fala, galerinha! Fala, meus vestibulandos! Como é que vocês estão? Olha só, vamos hoje falar sobre um assunto muito importante, não só para a nossa história brasileira, mas também para os vestibulares, para o Enem também, que é aqui os povos da África. Alunos, esse assunto cai bastante na prova do Enem. Desde 2009 até o ano de 2019, sempre tem uma questão sobre a África lá no conteúdo do Enem. Até porque está dentro das habilidades e competências do Enem falar sobre a questão do negro, do índio no Brasil. Então, desde 2009 até 2019, sempre tem uma questão. Ou seja, África no Enem não cai não, despenca, galerinha, despenca. Então, vamos aprender tudo. Então, após aprender, vocês têm que resolver as questões do seu módulo lá do Bernoulli. Resolvam, galerinha, porque vocês vão perceber que vão conseguir acertar tudo, que nós vamos englobar tudo. Então, vamos lá começar. Tá com o caderno aí na mão? Tá com o livro aí na mão? Vamos lá, então, jogador aqui. Repare só, alunos. Nós temos aqui um problema na nossa historiografia. Qual é o problema que nós temos na historiografia brasileira? Temos um problema com a questão da invisibilidade do negro no livro didático. Então, a história brasileira colocou a história do negro à margem. Então, essa história está invisível. Invisível. O negro no Brasil, como é que a gente estuda o negro no Brasil? Somente, vá, me diga aí. A gente só estuda quando fala sobre Brasil colônia. Então, olha, nós só estudamos sobre o negro nos livros didáticos quando nós vamos falar sobre o tráfico negreiro, quando nós vamos falar sobre a senzala, sobre o fim da escravidão. Mas e depois disso? Me responda. A gente estuda depois, vamos ver a condição do negro na época da Era Vargas. Vamos ver a questão do negro na época da República Velha. Não! A gente fala ali do negro no Brasil colônia, rapidinho a questão do tráfico negreiro, da mão de obra escrava negra, depois ali rapidinho no segundo reinado, na questão do fim da escravidão, e acabou, aluno. Esse negro está invisível na nossa historiografia, nos livros didáticos de história. É um problema que nós temos que consertar sobre isso. Até porque a história do Brasil está relacionada à história da África, à história afro-brasileira. A nossa sociedade foi formada não somente por brancos. Olha, alunos, nós passamos, pode perceber, maior parte do tempo só estudando a história da Europa. É o eurocentrismo. Então, olha, não é um perigo não estudar uma única só a história do branco europeu. O que a gente passa estudando? Revolução Francesa, Revolução Inglesa, Revolução Industrial, que foi lá na Inglaterra. Aí estudou a Primeira Guerra Mundial, que foi na Europa, a Segunda Guerra Mundial, Idade Média, que foi na Europa, Grécia e Roma, que foi na Europa. Então, a historiografia brasileira, ela comete um erro gigantesco, né? Então, temos que consertar isso. Por que a gente nega quem somos? Por que não estuda a história da África? Me responda. Então, não tem algum problema? Porque a história que foi trazida para nós é a história do negro inferior, que o branco era superior. Eram as ideias que continham no século XIX, do darwinismo social, que a raça branca era a raça superior e a raça negra era a raça inferior. Então, é esse o problema que nós temos hoje na historiografia brasileira. Mas temos que consertar isso. Até porque 53% da população brasileira é negra. Não sei se você sabia. Dados aqui, do IBGE. Porque o IBGE considera quem se autodenomina pardo, fazendo parte da população negra. Então, eu sou negro, eu faço parte desses 53% da população brasileira. Porque eu me autodeclaro pardo. Então, é a maior parte. Então, temos que estudar a história da África, a história da cultura afro-brasileira. Temos, mas não estudamos. Aí foi preciso criar uma lei, na época era 2003, governo de Lula, a Lei 10.639, para obrigar as escolas públicas e privadas a ter o ensino da história da África e cultura afro-brasileira.
Então, é isso que nós temos que estudar hoje em dia. É obrigatório, aluno. Todo ensino básico. Não é somente no primeiro ano, quando falar sobre Brasil Colônia, não. Não é somente no sexto ano, não. Todas as séries têm que ter um capítulo, pelo menos um capítulo, obrigatoriamente falando sobre o negro no Brasil, o negro lá na África, a história da África. Porque a nossa sociedade foi formada pela junção de 3 classes sociais: negro, o branco e o índio. Então, alunos, nós temos que obedecer essa lei hoje em dia. Então, olhe, para estudar sobre a história de África, olha. Quando um povo precisa de uma lei para reconhecer sua própria história, o negro precisa da lei. O negro precisa da lei. E o Brasil, foi o país que recebeu o maior número de negros africanos. Isso aqui já quer ter uma questão no Enem sobre isso, olha. O Brasil foi o destino da maior diáspora do povo africano em toda a sua história. Foram retirados de forma violenta mais de 11 milhões de negros para enviar para as colônias europeias para trabalharem como escravo. E desses 11 milhões, 4 milhões mais ou menos vieram para o Brasil. 4 milhões foram deslocados para trabalhar nas principais atividades econômicas do Brasil. Na cana-de-açúcar, depois no ouro, depois no café. Então, é esse negro que vem para o Brasil. Por isso que o Brasil possui essa grande quantidade de população negra hoje em dia. Aliás, olha que dado, aluno. O Brasil possui a segunda maior população negra do mundo. A segunda maior. Quem é a primeira, Jurubeba? Nigéria, lá na própria África. Depois, o maior número de negros é aqui no Brasil. Então, mais ou menos 105 milhões, 103 milhões de brasileiros são negros. Olha, é importante a gente conhecer a história da África, da cultura afro-brasileira. Entenderam? Então, vamos lá. Pare só. Olha a importância. Vou trazer só um slide aqui para lhe mostrar essa importância. Nós temos uma grande influência na nossa língua. Muitas palavras do nosso vocabulário vieram do negro, da cultura negra. Então, olha, acarajé. Olha que delícia. Ui, me dê, papai, um acarajézinho, uma delíciazinho, um acarajé. Um instrumento musical, a gogô, o batuque. Quem que não fala direto? Vocês, meu aluno. Ei, galera, vamos fazer o batuque lá no fundo, galera. Um batuque. Vocês falam direto isso. São palavras que estão no nosso cotidiano. No nosso cotidiano. Banguela, o rézinho sem dente, berimbau. Ó, aqui o candomblé, uma das matrizes religiosas africanas que mais cresce no Brasil. O candomblé, dengo, quem é que não quer um dengozinho? Um dengo, vem pra cá botar um dengozinho. Tudo palavras de influência linguística africana. Então, é muito importante, pessoal, estudar sobre a história da África. Olha aqui mais, olha. Olha, eu trouxe isso aqui para vocês, olha. Questão do carnaval, olha. Então, o Ilé-Aie é o primeiro e maior bloco africano que tem lá no Carnaval de Salvador. Então, eu trouxe aqui, né? Mostrando aqui os 43 anos. E o maior legal desse bloco, sabe o que é? É que todos os anos, quando eles vão desfilar na avenida, eles escolhem um tema. Vamos, nesse ano, contar a história dos GG. Como está aqui, por exemplo, dos povos Jeje. Vamos, nesse ano, contar a história dos Bantus. Vamos, nesse ano, contar a história da cultura afro-brasileira em geral. Então, ele sempre escolhe uma temática para levar para a avenida. É o maior legal. Olha aqui que lindo, olha. Olha aqui a felicidade do negro, como a questão do negro é colorido, o turbante aqui. É muito lindo e você se encanta quando vai conhecer um pouco mais sobre a história da África, como eu me encanto. Bom, e então, alunos, aqui eu estou trazendo algumas características gerais do continente africano, da África em geral. Vamos lá? Pare só. A África possui uma área de 30 milhões de quilômetros quadrados, gigantesco, é o continente africano. Desses 30 milhões, 9 milhões correspondem ao deserto do Saara. Olha que incrível. Só a título de comparação, para vocês terem noção, alunos, o Brasil possui 8,5 milhões de quilômetros quadrados e é o quinto maior país do mundo em dimensão territorial. Só o deserto do Saara é maior que todo o Brasil, porra. O deserto do Saara possui 9 milhões de quilômetros quadrados. A África é formada hoje em dia por 54 países. Belezinha?
E a população hoje em dia gira em 950 milhões de habitantes, né? Quase chegando aqui a 1 bilhão de habitantes. É o segundo continente mais populoso do mundo. A África só perde para a Ásia. E existe uma diversidade de grupos étnicos. Sabe por quê? Nós pensamos bem assim, nós pensamos e falamos bem assim. Ah, o povo lá da África, aí pensa que a África é um local só. Mas não, é um continente que possui 54 países. É um continente que possui mais de 3.000 etnias. São 3.000 culturas diferentes, dialetos diferentes, religiões diferentes, praticamente. É uma riqueza gigantesca que a África tem para nos informar. Muito. Então, alunos, a partir de agora, depois dessa introdução a essa aula, que é de muita importância, a maioria das questões do Enem trata sobre isso. Eu queria falar uma coisa aqui para vocês. Só voltando aqui, ó. Só essa lei daqui, ó. Só essa lei aqui já caíram 3 questões no Enem. 3 é muito uma lei dessa cair. Você vai perceber no seu material do Bernoulli que tem questões sobre essa lei. Além dessa lei, foi criada a Lei 03/2004, falando sobre as diretrizes curriculares nacionais sobre a história da África. Ou seja, como as escolas devem ensinar a história da África, as habilidades, as competências que os alunos têm que adquirir sobre a história da África. Então, existem diretrizes para isso, belezinha? E toda a minha aula aqui ela é baseada nessas diretrizes. Todo o material de vocês do Bernoulli é baseado nessas diretrizes. Vamos lá? É o seguinte, ó. É o seguinte. Aqui, então, nós vamos falar sobre os povos africanos. Quem é que nós vamos conhecer hoje nessa história da África? O Bernoulli traz 3, pessoal. O Bernoulli traz 3 povos para nós estudarmos. Esses 3 povos estão justamente aqui, ó, no litoral do Oceano Atlântico, ó, nessa região daqui, ó, no litoral do Oceano Atlântico. São 2 povos que nós chamamos de matrizes linguísticas, os bantus e os sudaneses. Os sudaneses, essa parte verde aqui, ó, o grupo sudaneses, e os bantus, essa parte laranja. Só os bantus possuem cerca de 400 etnias, mas é até errado dizer isso. É até errado dizer isso, mas esse grupo dos bantus é como se fosse uma coisa só, mas é errado porque dentro deles possuem 400 etnias. Mas já que a gente não aprofunda muito sobre essas 400 etnias, a gente junta tudo e aí chama de bantus, porque eles vão ter uma semelhança na matriz linguística deles. E aqui junta tudo e chama de sudaneses. Então foram esses 2 principais grupos negros que vieram para o Brasil, dessas regiões que atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram ao Brasil. Foram esses 2 principais. Vamos lá. Então, olha, nós vamos estar aqui sobre 3 povos. Sobre o reino de Gana, depois Mali, depois Songhai. Gana foi o primeiro reino, aí depois Mali conquista Gana e depois Songhai conquista Mali. Vai ser bem assim que vai funcionar. Vamos lá começar? Preparado aí para anotar tudo? Tudo sobre história da África. Vamos lá. É o seguinte, ó, Gana. O que é que nós temos aqui para falar sobre Gana? Primeiro eu lhe falo sobre a localização, ó, tá vendo? Ó, nessa região aqui, ó, na África Ocidental, na região do Oceano Atlântico, nessa região daqui. Então localiza-se no que hoje são os países Mauritânia e o país Mali. Olha, pessoal, desde quando existem esses reinos, olha, 830 a.C., inclusive quando os europeus chegam no continente africano, eles ficam admirados, eles ficam vislumbrando tudo aquilo, aquela organização social, aquela organização econômica, aquela organização política, eles ficam vislumbrados com tudo aquilo. Ficam até de boca aberta. Então, porque naquela época, o que é que os europeus pensavam? Que eram povos inferiores, mas tinham organização. Gana formou um grandioso império. Olha, desde antes de Cristo até o século XIII depois de Cristo. Seu apogeu, seu império durou 500 anos. O Brasil só tem 521 anos de história. Só Gana, o seu apogeu durou 500 anos, fora toda a sua história. Então, era um império gigantesco, Gana. E o que é que nós temos para destacar aqui na economia de Gana? Gana possuía muito ouro. Ouro, alunos. É a base econômica de Gana. E Gana aqui, ó, tinha tanto ouro que era chamada a Costa de Ouro da África.
de tanto ouro que possuía. Além disso, aliás, ainda hoje ela possui muito desse metal ainda. Então, Gana se destaca por esse ouro e Gana se destaca também pelo sal. Pessoal, lembra, geografia agora, geografia. Lembrem-se que em um deserto, né, hoje em dia deserto do Saara, o Brasil que tem o sertão, já foi mar. Então, a população de Gana começou a fazer escavações e encontraram debaixo da areia do deserto muito sal. E naquela época, sal, ela tem um grande valor. Ó, chegou até a valer mais do que o ouro. Aliás, não sei se você sabia, o nome hoje é justamente salário por causa disso. Sal, salário. Porque naquela época usava-se o sal como moeda de troca. Vamos lá. Gana também, aqui nós destacamos a sociedade de Gana. Repare só sobre a sociedade. Os imperadores de Gana eram chamados de Ganas, por isso inclusive o nome do império. E era uma sociedade estratificada. Ou eu posso chamar sociedade estratificada, ou também eu posso chamar de sociedade estamental. O que é isso, Jurubeba? Era uma sociedade que não possuía mobilidade social. Nasceu pobre, morre pobre, nasceu rico, morre rico. Então, nasceu nobre, morria nobre, nasceu escravo, morria escravo. Então, assim era a pirâmide da sociedade de Gana. No topo, os nobres, composto pelo imperador e seus familiares e outras famílias ricas. Aqui embaixo tinham os homens livres, os servos, que vão ser na maioria camponeses, e os escravos. Lá já existia escravidão. É bom, aluno, você inclusive saber disso. A escravidão praticada na África antes da chegada dos europeus era uma escravidão de questão cultural. Eles faziam guerras tribais entre eles. A partir dessas guerras, a tribo perdedora era escravizada, era escravo por dívida, muito semelhante ao que era praticado na época de Grécia e Roma. A partir da chegada do branco europeu, século XV, é que essa escravidão vai ser estimulada ainda mais, porque vai ocorrer a questão do mercantilismo, a questão do tráfico negreiro, que vai dar muitos lucros. Aliás, os brancos europeus, nas suas caravelas, faziam aliança com esses chefes de tribos africanas, para justamente o quê? Para justamente esse chefe ir até o interior da África, fazer guerras, agora por motivos econômicos, não eram mais motivos culturais, sociais, tradicionais, motivos econômicos para produzir escravo. Escravo lá na África é trocado por cachaça, por fumo, por armas de fogo, belezinha? Vamos lá. É o seguinte, o declínio de Gana. O declínio de Gana vai se dar por brigas internas. Então, nobres, né? É muito normal isso. Brigas internas pelo poder vão chegar a gerar uma divisão. Nessa divisão, fragmentação. E nessa fragmentação, a sociedade de Roma, a sociedade de Gana entra em declínio. Beleza? A religião islâmica não consegue conquistar a população de Gana. Não consegue. A população de Gana não vai se converter ao islamismo. Bom, vamos lá passando. Passando, alunos, nós vamos a partir de agora para o Mali, porque vai surgir um império vizinho ao de Gana, o Império de Mali, e esse império vai lá e consegue dominar o Império de Gana. Então, Gana, devido às brigas internas, entra em decadência, se enfraquece, Mali aproveita e conquista Gana. Pessoal, perceba aqui, ó, localização de Mali é justamente onde era Gana, porque Mali vai lá e conquista todo o Império de Gana. Então, mesmo local. Então, ainda Mali vai ter essa mesma região de Gana. Ó, século XIII, tá vendo? Ó? Justamente após Gana entrar em decadência. Então, Mali, o Império de Mali se destaca do século XIII ao século XVI. É o seu apogeu. Esse império vai ter como fundador Sundiata Keita. Sundiata Keita, pessoal, ele vai ser o primeiro imperador, conhecido inclusive como Rei Leão, devido a justamente esse poderio que ele tinha de até conquistar o grandioso reino de Gana. Então foi considerado, apelidado, denominado o Rei Leão. E aí, alunos, na economia, vamos lá. Exercício aí, exercício aí justamente
de relação. Se Mali conquistou Gana e a base econômica de Gana é o ouro, qual é a base econômica de Mali? Me diga, vá. O ouro também. Então, Mali também vai se destacar pelo ouro, belezinha? Então, base econômica de Mali, o ouro também. Ouro e também o sal. O Rei Leão se destacou, formou-se o grandioso reino de Mali. Só que o que mais era rico era o Mansa Musa. Esse Mansa Musa possuía uma riqueza gigantesca. É considerado, inclusive, o homem mais rico de toda a história mundial, porra. Olha, aluno, porque o que a gente lembra de África só? Vá, de pobreza, de miséria, como foi passado para nós, através do filme, por exemplo, Ace Ventura. Já caiu no Enem uma questão sobre Ace Ventura, porque esse filme só queria mostrar as misérias da África, coisas exóticas da África, os animais, girafa, leão, não sei o quê. Mas a África tem muita história para contar. História, literatura, poesia, arte. Não é somente a gente falar sobre África, comida, culinária e religião. Culinária e religião. Não, a África tem muita coisa para se contar. Tem economia própria. Não é somente negro, escravo negro, tráfico negreiro. Não. Então, olhe, 400 bilhões chegou a ser sua fortuna. A história diz que esse imperador Mansa Musa formou uma comitiva para ir até o Império Islâmico, porque naquela época o Império Islâmico já era século VIII, dominou toda a região da África, né? Muitas regiões da África. Inclusive o Império de Mali se converteu ao islamismo. E aí o imperador Mansa Musa chega lá e compra tanta coisa no Império Islâmico, tanta coisa que inflacionou. Olhe, pessoal, que riqueza, que história linda tem a África para nos contar. A cultura. Olha aqui que eu tenho para destacar, já caiu no Enem também, olha. Só estamos aqui dando filé para você, aluno, olha. Já caiu também no Enem, sobre a cidade de Tombuctu. A cidade de Tombuctu, ela era uma cidade importante na economia, porque ela estava numa região tão bem localizada estrategicamente, que ela era passagem de caravanas, quem ia para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste, e sempre passava por Tombuctu. Só que Tombuctu não tem importância somente econômica, mas principalmente cultural, como caiu lá no Enem. Então, culturalmente, Tombuctu vai se destacar. Olha, pessoal, ela é considerada a Paris do mundo medieval. Olha que título ela recebe. Tombuctu vai ter universidades. Vá, me diga isso, você imaginava isso? Que lá na África tinha universidade? Porque a gente só pensa que universidade é somente na Europa, conhecimento só na Europa, ciência só na Europa, mas tinha universidade lá, olha. Aliás, possuía mais de 25 mil estudantes as universidades lá. Tinha mesquita, que é o templo sagrado para os islâmicos, mesquitas, escolas, bibliotecas. É justamente isso que aqui nós temos para lhe mostrar sobre a África, sobre essa cidade, já caiu até no Enem. Tem até no material do Bernoulli a questão sobre Tombuctu. Bom, religião. Como eu disse, na religião eles vão se converter ao islamismo, né? Se converte, era uma religião politeísta, mas vão se converter ao islamismo. Então, o Islã, quando chega lá, vai construir grandes mesquitas. Aqui está o imperador, justamente com sua comitiva. População étnica bastante diversificada. Até porque vai misturar, né? A cultura africana, a cultura justamente de Mali com a cultura islâmica. Então vai haver uma diversidade gigantesca, né, nas etnias. Apesar de ser islâmicos, Mali vai permitir uma tolerância religiosa. Quem quisesse morar lá e cultuasse os deuses, outros deuses poderia, sem problema nenhum. Bom, alunos, só que Mali também entra em decadência. Qual é o motivo? Disputas internas, olha. O mesmo motivo de Gana, olha. Disputas internas vão levar à decadência de Mali. E aí quem vai conquistar Jurubeba? O Império do Songhai. O Império do Songhai vai lá e conquista. Alunos, olhe que dado interessante, que dado importante. Tombuctu e outra cidade chamada Djenne é considerada como um patrimônio mundial da humanidade. Foram tombadas pela Unesco. Olhe que isso não é incrível. Sabia disso? Não, né? Porque não é contado isso na escola. Só é contado na Revolução Francesa, inglesa, industrial. Hoje, infelizmente, o Mali está entre os 25 países mais pobres do mundo, né? Assim como a África em geral, que tem países muito pobres. Bom, então vem agora o Império dos Songhai
E o Império do Songhai vai lá e domina justamente o Império de Mali. Então o Império do Songhai vai se destacar, né, vai ter seu auge no século XV e XVI. Então formou-se um grandioso império. Perceba que os Songhai estão um pouquinho mais para baixo. Ó. Então Mali estava aqui, ó, Mali e Gana estavam aqui. E Songhai está um pouquinho mais para baixo. Pois bem, passando aqui. Songhai nós vamos destacar o quê? A sua economia. Então seu reino foi considerado um dos maiores impérios que o mundo já viu, né? E aqui vai se destacar também um pouquinho sobre o ouro. Então tem o ouro aqui, ó, também com base econômica. Então, alunos, percebam que todos eles têm alguma coisa semelhante. Base econômica de todos, o ouro. Songhai também vai se converter ao islamismo, viu? Songhai também vai se converter ao islamismo. Bom, mas assim como o Mali, né, vai também estar entrando em decadência. Então, esse império ficou tão grande, ficou difícil de administrar. E aí também vai estar entrando em decadência. Bom, então, brigas internas vão levar à decadência. Alunos, eu queria destacar aqui, ó, a figura dos griots. Já também questão de vestibular, os griots. Quem são os griots? Eram geralmente homens, na sua grande maioria homens, de certa idade, que adquiria conhecimento sobre aquele reino, sobre aquela tribo, e eles iam passando o conhecimento através de lendas, através de mitos, através de poesias, para o resto da população. Então, aqui é uma imagem atual, olha. Atual, a figura dos griots, então, ainda existe. Então, esses griots eram procurados por muitos reis africanos para trabalharem como professores particulares de seus filhos, justamente porque eles tinham muito conhecimento, adquiriam muito conhecimento. Eles ensinavam de tudo, de arte, história, contavam as tradições, as lendas aos jovens. Até aqui no Brasil nós temos ainda sociedades de griot, que tem como principal elemento contar histórias. Então isso aqui ainda está enraizado na cultura africana. Aliás, aluno, eu queria que você soubesse isso. A África, ela tem como predomínio a oralidade. E aí, o europeu também por causa disso, não, nós somos superiores porque nós dominamos a escrita. E os africanos são inferiores porque nem escrita eles dominam. Nem tem escrita, algumas tribos nem sabem escrever. Tudo é baseado na oralidade. Então existe isso. Mas a oralidade na África, as palavras na África é até sagrada, alunos. Então não é porque eles eram inferiores que não dominavam a escrita, não. É porque para eles o mais importante era a oralidade. Belezinha? Bom, então é o seguinte, ó. Aqui só pra gente finalizar a aula, estou trazendo alguns elementos culturais que o Brasil possui, como a capoeira. A capoeira ela não foi criada lá na África. Foi criada no Brasil pelos negros escravos que vieram da África. Era uma luta de resistência capoeira, já que os negros não tinham armas, quando eles fugiam, usavam seus próprios punhos e pernas para lutar durante a fuga. E aí hoje virou um esporte, virou uma dança capoeira, vamos jogar capoeira, beleza? Aqui nós temos o maracatu, uma das principais manifestações culturais de Pernambuco. Até hoje o Carnaval de Pernambuco se destaca pelo maracatu, pelo frevo. E o maracatu tem sua origem justamente relacionada ao candomblé, justamente na coroação do rei lá do Congo. Alunos, um dos maiores filmes de bilheteria que existiu foi justamente o filme relacionado a um herói negro que a Marvel fez. Então, esse filme bateu recorde de bilheteria na época. No ano de 2018. Então, esse filme, o diretor justamente estudou sobre Mali, Gana, Songhai e Congo, juntou a história deles e fez o famoso filme que ganhou recorde de bilheteria, né? Então, muito importante até, não sei se você já viu esse filme, muito importante até você estar assistindo. Pantera Negra é o nome do filme. Você sabia? Assistiu? Veja se não é sensacional. Então, galerinha, nós vamos terminando aqui a história da África. Espero que vocês tenham aprendido para justamente resolver as questões e não errar nenhuma. Um beijo no coração de vocês. Aqui vai ficando História com Juru, História com Papito. Hi-Fi!